Olá, está começando a segunda temporada do programa Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. O que era bom ficou ainda melhor. Nesta edição nós estamos iniciando uma nova fase, tipo uma reestreia. A partir de hoje o nosso programa passa de 15 para 30 minutos e será transmitido sempre às 9 da noite. Continuamos nas sextas-feiras, só que nesse novo horário. As reportagens e as entrevistas do Aqui Pra Nós estão mais longas e agora temos dois novos quadros, o Território de Solidariedade e o Que Tu Indica, com indicações culturais vindas de vocês. Podem ser livros, filmes, podcasts e outras produções nordestinas ou sobre o Nordeste. Vou explicar já como você pode participar. Agora seguimos para os destaques de hoje. A gente vai entender a diferença dos impactos e dos significados da chuva para as populações do campo e da cidade, no quadro Sertão da Gente. E para estrear o Território de Solidariedade, vamos saber mais sobre as iniciativas das cozinhas populares solidárias, que têm alimentado quem mais precisa e mobilizado o povo na luta pelo direito à alimentação. Aqui para nós, vamos conversar com o médico naturalista Celerino Carriconde sobre medicina popular. A prosa está repleta de reflexões e dicas sobre os saberes medicinais do povo. Já no Balaio Cultural, a gente vai conhecer o Museu Quinta Moreira, que resgata a história de famílias do sertão cearense. E para fechar o novo quadro, O Que Tu Indica, vem com a dica arretada e nordestina do jeito que a gente gosta. Simbora que tem muita coisa. Quantos significados as chuvas podem ter para o povo? A depender de onde se vive, elas causam impactos completamente diferentes. Nós já pautamos aqui no Trilhas a situação da região metropolitana do Recife, em Pernambuco, após as fortes chuvas. Mas hoje viemos entender o que elas representam para o povo da cidade e o povo do campo. Às vezes, o que significa preocupação para uns pode ser sinônimo de vida para outros. E isso tem tudo a ver com acesso a direitos, políticas públicas e tecnologias sociais. Vamos saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo. Desde o início do ano, as fortes chuvas têm atingido parte do país, deixando diversos desafios para quem mora nas cidades, sobretudo nos estados da Bahia, Pernambuco e do Rio de Janeiro. Já são mais de 300 pessoas que perderam suas vidas e milhares de desalojados. No semiárido, as chuvas que caem de forma esporádica são sinônimo de esperança porque ela é fonte de vida, sobretudo para quem vive da agricultura. Mas por que a chuva nos centros urbanos traz à tona tantos problemas sociais e no sertão é tão desejada? Segundo o meteorologista Weber Gonçalves, as chuvas, tanto no semiárido quanto nas áreas urbanas, seguem padrões de circulação da atmosfera, padrões climatológicos que favorecem a precipitação de determinada maneira, ou seja, as chuvas são previsíveis. A gente está dentro da estação chuvosa no litoral do leste e do nordeste, principalmente, né? O interior do nordeste, a gente não espera para o próximo mês grandes acumulados de precipitação. Isso a gente esperaria talvez mais até março, abril, que é quando a gente tem um sistema meteorológico chamado Zona de Convergência Intertropical, que ele atua mais para o interior dos estados do Nordeste, principalmente norte, mas também o interior da Paraíba, o interior de Pernambuco, pode provocar precipitações. Ceará. Já no semiárido, quando as chuvas chegam, é só felicidade. São nesses locais que tecnologias sociais foram criadas para prolongar ainda mais o uso das chuvas para as atividades. Uma delas são as cisternas, que têm a capacidade de conservar 16 mil litros de água e fortalece a sobrevivência nos períodos de estiagem. E nós precisamos avançar muito ainda nas tecnologias de captação e armazenamento e gestão de água de chuva para a produção de alimentos, né? A nossa estimativa é que ainda existe algo em torno de 800 mil famílias no semiárido brasileiro que precisam de ter água para a produção de alimentos, principalmente no período em que nós voltamos ao mapa da fome. As famílias terem acesso à água para produzir alimento é essencial para a gente sair dessa situação, né, de termos no semiárido milhões de pessoas morrendo de fome. Para a agricultora Creuza Santana, da comunidade Fazenda Várzea, em Jacobina, na Bahia, o sonho de ter água em casa se tornou realidade. Antes de ter uma cisterna, a única água que ela tinha acesso era a água barrenta dos tanques improvisados. Que agora, depois dessa cisterna, vai mudar. Vamos ter uma vida diferente, uma vida nova, uma vida mais saudável, que a água limpa, ela traz saúde.
né? E aquela água que você usa sem tratamento, ela acaba trazendo muitos tipos de doença, muitas bactérias. E eu creio que agora vai ser uma nova vida. Já, olha, já está sendo uma nova vida na minha casa, para mim, minha família, que essa cisterna foi uma benção, chegou até a nossa casa. O meteorologista faz um alerta caso não sejam feitas medidas estruturais. As enchentes, os deslizamentos e as mortes podem continuar acontecendo nos centros urbanos. E a gente tem ocupação em regiões próximas a rios, a gente tem ocupação em regiões de aclives, né, ou declives, regiões montanhosas. Quando essa chuva acontece num acumulado muito maior, numa intensidade muito grande, num período curto de tempo, ou então ela acontece até numa intensidade baixa, mas ela acumula muita precipitação ao longo de muitos dias, a água começa a infiltrar nessas regiões, posso ter alagamento, né, próximo a rios, eu também posso ter essas encostas cedendo e essas casas vindo a desmoronar. Independente de ser no semiárido ou em áreas urbanas, a chuva vai continuar caindo. E enquanto não houver políticas que auxiliem as populações vulneráveis, a chuva, ou a falta de planejamento para a convivência com ela, será acompanhada de preocupações. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Fica por aí! Estamos de volta com o nosso Trilhas do Nordeste e agora vamos falar sobre medicina popular. O que te vem à cabeça quando esse é o assunto? Nós costumamos associar diretamente aos ambientes hospitalares muitos remédios e a centralização do conhecimento nas figuras de médicos e médicas. Mas a medicina é uma prática milenar e ancestral, que carrega consigo a cultura de seus povos e também o uso do que a natureza nos oferece como recursos para a cura. Nessa perspectiva, a alimentação saudável também é um elemento essencial. Para aprender mais sobre o assunto, eu conversei com Celerino Carriconde, que é médico naturalista e presidente do Centro Nordestino de Medicina Popular. Vamos conferir no Aqui Pra Nós. Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com Celerino Carriconde, que é médico naturalista e presidente do Centro Nordestino de Medicina Popular. Seja bem-vindo, Celerino. Obrigado, Helena. Prazer é meu estar com vocês aqui. Celerino, conta pra gente quais são as principais perspectivas da medicina popular e como é que ela é colocada em prática no dia a dia. A medicina nasceu de quê? Da observação empírica do povo. Tá? Quanta descoberta foi a partir da sabedoria popular de uma hora de desespero? Por exemplo, a aspirina. Como nasceu a aspirina? Havia nos Estados Unidos, no final do século XIX, século XX, perdão, no final do século XIX, ele tinha um filigrês que ele devia gostar de uma mulher, tinha artrite reumatoide, e ele tinha muitas dores. E ele um dia rezou, pediu a Deus inspiração para descobrir um remédio. Acordou pela manhã e viu o salso chorão. Daí nasceu a aspirina. Aí depois um laboratório alemão, a Bayer, pegou aqui e fez a síntese química. A aspirina hoje está matando. Mas a planta medicinal, não. Porque a planta é o fitocomplexo que atua. Não é estrutura química feita no laboratório. Eu tenho que responder a demanda do povo. Eu não sei o que fazer, mas ele vai me revelar. O povo tem sabedoria. O povo é uma fonte inesgotável de sabedoria, segundo Che Guevara, lembra? O Centro Nordestino de Medicina Popular, ele compartilha dessa visão, né? Como é que é a atuação por lá? Com o que é que vocês atuam e com quem? Olha, a nossa ONG, que é uma entidade sem fins lucrativos, o papel nesse momento, com a crise que está, a coisa mais importante é ajudar as comunidades mais necessitadas. Nosso papel é ajudar a parte da sociedade, trabalhar a questão de gênero, a questão da segurança alimentar, planta medicinal, a questão educação para a saúde, tá? A questão da agricultura orgânica, tá? Que hoje o futuro é orgânico, porque o que está matando o povo hoje é a alimentação. São os processados, ultraprocessados que estão matando a gente.
tá? E levando doenças seríssimas, tá? Inclusive o câncer. Celerino, em artigo, né, no Brasil de Fato, você falou sobre o aumento dos agrotóxicos na produção de alimentos no Brasil. O que é que isso impacta diretamente na nossa saúde? Impacta o planeta. O planeta está ameaçado. Essas pragas que estão aí, provocado porque a superpopulação e o fluxo para viver nas metrópoles, nas grandes cidades, deixar o campo, e ir no campo usando muitos venenos e se alimentando mal na cidade, está um problema seríssimo. Ainda mais no Brasil hoje. Não vou dizer quem, porque não vou perder meu tempo. Problema de câncer de pele. Tá? Câncer em geral, isso é agrotóxico para o agricultor. Agora, o alimento que vai comer processado e ultraprocessado, como é que está esse alimento? Como é que está a produção da verdura que eles estão comendo? Então, isso é fundamental as pessoas começam a tomar consciência que mais vale gastar em alimentos naturais do que comprar remédio na farmácia. Uma boa alimentação hoje é mais importante do que até usar planta, porque uma boa alimentação você vai se sentir mais saudável. Você não vai precisar usar o remédio. Tá? Agora, as pessoas acham muito caro o orgânico. Caro está você comprar o remédio na farmácia. Então, é importante as pessoas perceberem que hoje remédio está na comida e que saúde está no teu hábito de alimentação. A gente vive numa região, né, que é o Nordeste, que é marcada por um imaginário, né, criado de muita seca, né, de falta de abundância. Mas a gente sabe que a agroecologia, inclusive, ela desconstrói essa narrativa, né? A gente sabe que tem muita coisa para a gente cultivar aqui no Nordeste. Celerino, que tipo de alimento você indica que é daqui da nossa região e que pode nos ajudar tanto na nossa alimentação quanto na nossa saúde? Qual era o alimento passado do povo? O que o povo comia antigamente? Macaxeira, inhame, milho, arroz, feijão, né? Rapadura. Então, é muito importante a pessoa começar a usar as famosas punks, plantas alimentícias não convencionais. Muita planta medicinal, por exemplo, Ora pro nobis, a taioba, a bertalha, que é riquíssima em cálcio, e muitas outras. E o povo conhece isso. Quando eu cheguei aqui, o povo não dizia, porque era remédio de pobre comer aquilo ali. Eu dizia, olha, tem que comer bertalha, que é importante, é riquíssima em cálcio, melhor que tomar leite. A gente está agora em tempo de chuva, né? E esse tempo, infelizmente, ele ocasiona muita doença respiratória, né? Quem tem alergia, por exemplo, sofre muito com esse tempo. Então, o que é que você indica para a gente em relação a isso? Como é que a gente trata dessas vias respiratórias? Nesse caso concreto do catarro, por exemplo, da bronquite, nessa época do ano, tem um xarope que você pega, quando está com catarro, a primeira coisa que tem, a bronquite não é infecção, é uma inflamação. Não tomar antibiótico. Tem médico dando antibiótico para bronquite, até para diarreia dando antibiótico, está errado, tá? Aí o que você faz? Pega um mamão verde, tem papaína, tira a tampa de cima, tira a semente, coloca açúcar preto e uns cravinhos lá e põe no forno no fogo lento. Vai ter um xarope espetacular que vai amolecer o catarro e vai evitar as consequências mais sérias da bronquite. A gente agradece a participação do médico naturalista e presidente do Centro Nordestino de Medicina Popular, Celerino Carriconde, aqui no Trilhas. Para quem quer saber mais sobre o centro, é só acessar o site cnmp.org.br. Chegamos no Ceará para falar sobre memória e preservação. Em uma antiga fazenda da comunidade de São Gonçalo do Amarante, localizada a 100 quilômetros de Fortaleza, a história e a riqueza de famílias sertanejas do estado são resgatadas com muita mística por meio da organização de um museu. O projeto foi idealizado por um jovem chamado Roberto Moreira Chaves, que deu o nome do seu avô, Quincas Moreira, ao espaço. Quem mostra pra gente é a repórter Mariana Castro. O filtro de barro, o radinho de pilha, a pintura da família e a figura do santo são alguns objetos carregados de vínculos familiares e histórias sertanejas. Foi com a curiosidade por trás de cada objeto que Roberto Moreira Chaves reuniu as lembranças da família e transformou a sede da antiga fazenda do seu avô, Quinca Moreira, em um museu, na comunidade de Salgado dos Moreiras, município de São Gonçalo do Amarante, no sertão do Ceará. A partir de uma coleção de fotografias lançadas ainda em 2004,
Com base em histórias contadas pelas avós, o Museu Quinca Moreira foi inaugurado em 2020. Atualmente já recebe objetos de diversas famílias e expressa o processo de ocupação da região, a riqueza e a cultura sertaneja. Então, a partir das narrativas dela, sobre as histórias da família, né, eu fui, aos poucos, criando um álbum de fotografia. Então, assim, era interessante perceber que o álbum de fotografia, ele linkava não só a família, mas histórias da região, né? E aí não existia uma imagem de algumas pessoas. Então, eu comecei a associar documentos, objetos a essas pessoas. Esse acervo ele foi crescendo e eu pude perceber que ele ia para além da história das famílias, né? A família Moreira Barroso de São Gonçalo do Amarante e a família Chaves Nunes de São Livro Cru. Ele tratava sobre o processo de ocupação da região. Quinca Moreira era um antigo fazendeiro da região, que doava terra para os trabalhadores, que aos poucos constituíram a hoje chamada Comunidade de Salgado dos Moreiras. A casa de Quinca, que era de taipa de mão, foi restaurada pela comunidade e hoje o museu envolve as famílias nos processos que vão desde a coleta de materiais até a recepção de estudantes e pesquisadores. Que o museu é um museu-casa, né? Então ele traz esses aspectos da casa. E aí você trabalhar toda a visita, né? A mediação da visita com o público é interessante porque você traz esses aspectos do sertão. Com uma exposição permanente de mais de 6.000 itens, o Museu Casa de Quinca Moreira já foi premiado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Além das exposições, promove também oficinas, debates e outras atividades para a promoção da cidadania, envolvendo desde crianças até idosos. E um museu numa comunidade rural, ele acaba mudando a realidade da vida dessas pessoas, né? Então hoje a gente conta com visitas não só da região, mas grupos de universitários, grupos de escolas profissionalizantes de todo o estado do Ceará, né? E a gente percebe que a comunidade ela tem um outro olhar pelo patrimônio, pela preservação do patrimônio, né? A valorização dos mestres da cultura local, que desenvolve algum saber. Hoje, a comunidade de Salgado Moreira e seu entorno tem a história contada em fotografias e objetos, em um processo coletivo de ajuda mútua, que contribui com a preservação do patrimônio histórico do Ceará. Para visitar, basta agendar pelo Instagram, @Museu de Quinca Moreira, ou pelo e-mail museudequincamoreira@gmail.com. Aproveita que chegou mais um intervalo e vai buscar aquele cafezinho, porque a gente ainda tem coisa boa para ver. E vamos ao nosso novo quadro, o Território de Solidariedade. Nele, a gente vai pautar iniciativas de política de solidariedade e suas contribuições nos processos de organização popular e para as lutas sociais do povo. Nesta estreia, a gente vai até Pernambuco conferir uma iniciativa que precisou ser intensificada após as chuvas na região metropolitana do Recife, as Cozinhas Populares Solidárias. O Nordeste é território de solidariedade. Conta pra gente, Rodolfo Rodrigo. Para quem está em situação de vulnerabilidade, às vezes a solidariedade é a única opção para não ficar com fome. Segundo a Rede Pensan, o número de brasileiros em insegurança alimentar é maior que a metade da população do país. 125 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. No Recife, devido às chuvas do fim de maio, mais de 6.000 pessoas ficaram desabrigadas e precisando de ajuda. Para auxiliar os atingidos,
A campanha Mãos Solidárias, que é uma junção de movimentos populares, em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, tem contribuído com atividades que vão além das doações. Uma delas são as cozinhas populares solidárias, que recebem, preparam e distribuem alimentos para quem precisa. Napoleão de Assunção é coordenador do projeto e fala da necessidade das atividades. As cozinhas, de acordo com o encaminhado do projeto Mãos, onde engloba aí os agentes populares de saúde, educadores populares, as hortas solidárias, as cozinhas, ela vem em torno de há um ano atrás. E a gente começou também a entender de que tinha muitas comunidades que estavam precisando ter esse espaço de coletividade dentro de cada comunidade para que, além, claro, do alimento por si próprio, mas uma maneira também que a campanha Mãos Solidárias encontrou para que eles também começassem a se organizar, entendeu? Dentro de cada território. Atualmente, são 11 cozinhas populares solidárias atuando na região metropolitana do Recife, em que 4 delas nasceram nas comunidades mais atingidas pela tempestade. Na primeira semana após as chuvas, foram entregues mais de 21 mil refeições. Para realizar todo esse trabalho, os voluntários são parte essencial da solidariedade. Débora Albuquerque é uma das mãos que auxiliam nas ações. Além de ajudar na produção, ela também é responsável pelo transporte que entrega as marmitas. Acontecem essas grandes tragédias, ou realmente, tipo, a questão mesmo estrutural que a gente está, né? Com falta de política pública, falta de estrutura social, porque, assim, acontecer desabamento, acontecer essas coisas, fenômenos, são fenômenos naturais, são, mas existe aquela coisa que o Estado deveria suprir e não supre. Então, assim, se não fossem as pessoas, se não fossem campanhas, como, por exemplo, essa das Mãos Solidárias, como né, tipo, é o povo que ajuda o povo. Então, se não fossem essas pessoas, o negócio seria muito mais complicado. Joseleide Silva é responsável pela Cozinha Popular Solidária do Ibura, no Recife. Na noite dos deslizamentos, para ajudar os vizinhos, ela começou a cozinhar na madrugada. Eu comecei, quando eu vi aquele desespero do pessoal, comecei logo tirando água da casa das pessoas de 4 horas da manhã. Eu disse, vou ver o que eu posso fazer mais. Comecei a botar logo uma panela no fogo para fazer comida para aquelas pessoas. Tudinho. Aí, quando a gente teve a ideia de sentar com o pessoal da comunidade e que eles cederam um espaço para nós, onde a gente ali arrumou uma estrutura e começou a montar e fazer as marmitas para, assim, chegar àqueles que estavam precisando nesse momento, né? Na Cozinha Popular Solidária do Ibura são produzidas cerca de 1.800 marmitas por dia. Desde o início da pandemia, a campanha Mãos Solidárias realizou a doação de 690 mil marmitas e 890 mil toneladas de alimento. Olha aí as companheiras da Mata Sul, dê aí um alô. Para ser um voluntário e doador do Mãos Solidárias, acesse a rede social mãos.solidarias.pe. Para mais informações, o telefone é 819-9855-3121. Para doações via Pix, a chave é o CNPJ 09-423-270-1000 ao contrário 80. E agora queremos vocês participando na nossa novidade, que é o quadro O que tu indica. Por aqui vamos ter boas indicações de conteúdos produzidos pelo Nordeste, sempre com uma pegada acessível e de boa qualidade. Para participar, basta vocês gravarem um vídeo de até 1 minuto de forma horizontal, ou seja, se for no celular, faz com ele deitado. Depois é só mandar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O número é DDD 81 996060173. Vamos ver o que temos para essa semana? Roda a vinheta! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariama Correia, eu sou jornalista, sou pernambucana, trabalho como editora e repórter da agência pública e também trabalho como pesquisadora de jornalismo local e das notícias no Nordeste. Estou aqui para fazer uma indicação para vocês de um livro que eu gosto muito e que já me acompanha há um tempo nessas pesquisas sobre representações do Nordeste na mídia, que é um livro do professor historiador Durval Muniz, chamado A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Nesse livro, ele vai refletir um pouco sobre essa representação do Nordeste que é criada a partir da decadência de elites agrárias da região, lá atrás,
e que vai sendo difundida pela mídia, pelos jornais da época e também pelas artes, por causa disso que se chama A Invenção do Nordeste e Outras Artes. E ajuda a gente também a refletir que o Nordeste, na verdade, é muito mais do que essas representações. É um lugar de diversidade, né, de 9 estados, e que é muito restrito a gente colocar o Nordeste numa caixinha só, desse lugar, né, de seca, esse lugar que é representado sempre quase como um sertão, como se todo o território fosse sertão. É um livro muito interessante e eu recomendo para vocês a leitura. Um cheiro. Tchau, tchau. Gostou da indicação? Manda o teu vídeo pra gente. Lembrando que o nosso WhatsApp é DDD 81 996060173. Você também pode nos sugerir conteúdos e pautas. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência e conta com a sua presença nessa nova fase do Trilhas do Nordeste. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.